A gente tem o jornal Rascunho, né, como um dos principais jornais ali do segmento literário aqui do Paraná. E como é que você acha que o jornal ele foi influenciado para seguir nessa segmentação literária? Então, veja, o Rascunho ele é um dos poucos veículos literários, na verdade, não do Paraná só, né, mas é um dos poucos veículos literários do Brasil, né? Sim. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a história da literatura brasileira, a história dos periódicos, né, todos eles têm uma vida muito curta, duram muito pouco, enfim, não há uma longevidade porque há uma dificuldade muito grande em manter o jornal de literatura num país em que a leitura, agora aparentemente tem melhorado a questão da leitura no Brasil, mas os números ainda são muito frágeis, né? Se lê muito pouco e as discussões em torno da literatura interessam a um número muito reduzido de pessoas. Inclusive, Lucas, se você pegar os grandes jornais, né? Claro, você é muito jovem, mas, por exemplo, se você Uhum. pegar a história dos jornais impressos, os grandes jornais, Globo, Estadão, Folha, enfim, né? Jornais que acabaram, enfim, o Jornal do Brasil e tal, todos tinham um suplemento literário. Hoje, praticamente nenhum jornal tem suplemento literário, com exceção do Diário de Minas, eu acho que tem um suplemento bem interessante chamado Pensar, que é um Uhum. suplemento muito bom, sai todo sábado, tem 8 ou 10 páginas, continuo com essa tradição, porque o editor-chefe do jornal é escritor, então onde tem uns escritores ainda metidos nas redações, essa tradição do suplemento literário se mantém. O Rascunho, na verdade, ele se posiciona hoje, nós temos apenas dois jornais literários no Brasil, hoje tem mais, claro, tem outros pequenos, tá, mas assim, com a importância, com a relevância que tem o Rascunho, que já tem 26 anos, né? Uhum. 314, é uma estrada, uma vida muito longa. Nós temos o Rascunho e a revista 451, que é um formato também, não chega a ser um jornal, não chega a ser uma revista, é um formato híbrido, assim. Então são esses dois veículos que sobressaem hoje no Brasil, né? E aí os jornais, os jornalões, eles têm aí suas sessões sobre literatura, principalmente no sábado, né, as páginas sobre literatura, mas é sempre um espaço muito reduzido. Não tem uma explicação, sabe, a que se deve, por exemplo, a permanência do Rascunho. A permanência do Rascunho se deve muito mais por uma iniciativa minha, ancorada e amparada por mais de 130 colaboradores. Nós somos mais de 130 pessoas fazendo o Rascunho todos os meses, né? Então, assim, Uhum. cada edição tem 40 a 50 colaboradores, mas o grupo total são mais de 100 pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É um Uhum. projeto colaborativo, ou seja, ninguém recebe para escrever ou para desenhar, para ilustrar, enfim, é um projeto colaborativo e tudo que nós Bacana. arrecadamos, claro que existe uma equipe que é remunerada, que sou eu, o editor, eu trabalho nisso praticamente 24 horas por dia. Tem o design, tem o pessoal, né, que cuida do site, tem toda uma estrutura, claro, essa estrutura ela é remunerada, mas os colaboradores não, né, são todos colaboradores, é tudo pro bono, né, não existe uma remuneração, mas o que mantém, na verdade, então, o rascunho é essa vontade que nós temos, né, da minha parte, né, quando criei o rascunho eu era relativamente jovem, né, tinha Uhum. 26 anos, tinha 27 anos, hoje são 26 anos depois e eu continuo fazendo rascunho todo mês, né, a Olha. gente nunca deixou de circular. Então, o que mantém, na verdade, o rascunho, primeiro que existe uma linha editorial bastante consolidada e essa linha editorial ela se mantém desde o início, né? É um jornal que não é um jornal de gueto, por exemplo, a gente não privilegia determinados gêneros ou determinados grupos literários, né? A gente Uhum. tenta ser um jornal plural, um jornal bastante abrangente, assim, claro, existe uma limitação de páginas, existe uma limitação de espaço e tal, mas a gente tenta fazer toda a edição uma radiografia da literatura brasileira. E o que mantém também o jornal é que o jornal, durante esses 26 anos, ele tem uma credibilidade muito grande, né? Então, assim, nós não temos tantos leitores, temos cerca de 50 mil leitores mês, se a gente Olha. pegar a versão impressa e a versão online, né? É Uhum. bastante gente, né? É um número considerável de leitores. Mas o que mantém o rascunho, na verdade, primeiro, esse grupo coeso de colaboradores, tem gente que colabora desde o início do jornal, né? Praticamente desde a edição zero. Uhum. E também essa credibilidade que nós conseguimos durante essa nossa trajetória, que é levar a literatura muito assim, um trabalho sério, né? O trabalho do Rascunho é um trabalho, mesmo não sendo remunerado, é um trabalho que nós temos critérios editoriais para escrever no rascunho, nós temos uma linha editorial muito definida, nós temos, enfim, a cada edição nós discutimos os assuntos entre todos os colaboradores, as pautas e tal. Então tudo isso faz com que o projeto tenha seja robusto, né? Seja um projeto robusto para levar, para discutir a literatura de uma maneira bacana, assim, para apresentar os livros, apresentar os autores. É um espaço generoso, os autores veem como um espaço importante, as editoras nos veem como um espaço importante. Então, o meio literário
brasileiro respeita muito o nosso trabalho, né? Então isso, mas isso, claro, não é graças a mim apenas, né? Isso é graças ao trabalho conjunto. Eu sempre digo isso que é um trabalho de um grupo muito grande e coeso que faz com que o rascunho tenha essa importância, né? Tá certo, então. Então, aí você comentou ali do fato de que o rascunho ele tá com formato tanto impresso quanto digital, né? Sim. Aí como que você vê essa, que hoje em dia a gente vê uma cada vez menos procura pelo impresso, né? Como é que a gente, e ainda mais com a geração da essa nova onda das IAs, né, que tem até alguns Uhum. jornais e outras revistas que estão usando isso para curadoria e para uma elaboração de um conteúdo mais básico, como é que o Rascunho ele enxerga esse avanço? Olha, assim, a gente não foge dos avanços tecnológicos, a gente não foge nada disso. Nós temos um site que é bem ok, assim, tem muito acesso lá, 35, Uhum. 40 mil acessos mês únicos. Então, nós temos redes sociais que deveriam ser mais bem feitas, mas enfim, a gente faz na medida do possível, que nos expande muito. As redes sociais ajudam muito a expandir, né, o jornal para outros leitores e tal. Mas nós temos um público muito fiel, assim, e nós temos leitores, por exemplo, mesmo jovens, assim, não pessoas mais velhas, que preferem ler o rascunho impresso e nem acessam o site, por exemplo. Eles nem acompanham o que está acontecendo lá no site, porque no nosso site nós temos conteúdos exclusivos, né? Por exemplo, hoje, um sábado, vou publicar daqui a pouco uma crônica da Mariana Ianelli. Amanhã eu vou publicar uma crônica do José Roberto Toreiro. Enfim, tem crônicas todos os dias, tem uma dinâmica no site, tem notícias e tal, mas tem pessoas que não acompanham, eles simplesmente gostam de receber o jornal impresso para aquela coisa, né? Aquele ritual, né? Receber o jornal impresso, que é uma coisa meio antiquada, meio anacrônica, né? Para vocês, da geração de vocês, então, ler o jornal impresso é uma coisa que às vezes não faz nem muito sentido, né? Porque tá tudo na palma da mão, né? Você vai ler todos, inclusive os jornais grandes, né? Você lê tudo no site, lê tudo, enfim, a partir desses portais de notícias. Mas na literatura ainda se mantém isso, assim, sabe? Claro que existem muitos projetos que são os projetos digitais de literatura, que são exclusivamente digitais, tal, são muito, existem muitos, né? Inclusive os canais, os booktubers, aí no TikTok, enfim, todas essas coisas, parafernália toda que existe aí, né? Instagram, enfim, tem gente indicando livro o tempo todo, falando de livro, inclusive dos livros que eles não leram, né? Eu duvido que muitas pessoas indicam livros que nem não tem como ler tudo que eles querem indicar. Mas enfim, isso não é o ponto Sim, central aham. dessa entrevista. Mas assim, o Rascunho ele acompanha isso, mas não é refém disso, sabe? Até porque a gente acha que a literatura tem uma velocidade diferente, né? O leitor de literatura tem um outro ritmo, se lê com mais lentidão. Então, o jornal impresso ainda faz muito sentido, sabe? Para quem gosta disso, sentar, ler um ensaio longo. Tem ensaios assim que tem culpa 2, 3 páginas de jornal, tem ensaio com 30, 40 mil caracteres, que é uma coisa longuíssima, né? Mas Uhum. quem é o leitor disso? É o leitor que está acostumado a ler livros, então está acostumado com o texto, né? Nosso leitor não é um leitor ingênuo, né? Não é um leitor que não está acostumado aos textos de fôlego, a grandes discussões, é um leitor acostumado com isso, né? Até porque se ele assina um jornal de literatura e recebe esse jornal em casa, paga para receber esse jornal, é porque ele gosta do texto impresso, ele gosta da leitura, ele gosta de textos mais longos, né? Mas a gente trabalha nessas duas frentes, assim, Lucas, porque a gente não despreza o digital, que é super importante, principalmente para divulgação e para chegar em novos leitores. E tem muita gente que só lê no digital, né? Então o nosso número de leitores no digital é muito maior do que no impresso. Mas a gente não vai desprezar o do impresso, porque é um equilíbrio de forças aí, né? Então eu acho que dá para trabalhar, dá para viver em harmonia. E a gente não segue modas, assim, nós não estamos, né, como tem vários veículos tradicionais, né, que inclusive para fazer chamada, para fazer título, às vezes faz um título que às vezes não tem nada a ver com a notícia, só para ganhar um clique, para ganhar, sabe, para rentabilizar e tal. Rascunho, isso nós não usamos. Nós seguimos nosso trabalho super tradicional, a gente continua fazendo da maneira que a gente acha mais coerente, levando em consideração sempre o impresso, sabe? Nossa guia é o impresso, é o jornal impresso, que é o que nos dá a vida, né? Que é o que mantém. É onde a gente tem mais assinantes, onde a gente tem mais anunciantes, enfim, né? E aí, claro, todo esse conteúdo está disponível na internet, você pode acessar no site, enfim. Não é uma questão que nos aflige, nem nos causa nenhum tipo de agonia, não. Tá certo, então. Nem angústia, nada. Ah, a gente, então, voltando ali para a questão da questão da literária, né, do segmentação literária, a gente, como a gente fazendo essa pesquisa, a gente acabou descobrindo, Uhum. né, que o Paraná, ele tem essa história, né,
de ter ido para Sim. essa segmentação literária. E aí, como é que você define esse conteúdo jornalístico de segmentação literária? Que é um, por exemplo, para a gente, que eu imagino que para nossa turma, quando a gente for apresentar também, vai ser uma coisa até nova, assim, uma nova visão do jornalismo. Assim, um espaço muito específico, né? Assim, até eu às vezes nem me considero muito jornalista. Assim, claro, eu sou editor, faço e tal. Eu tô num meio, assim, eu tô no meio no limbo, assim, eu sou um escritor, sou editor, sou um pouco jornalista, mas essa coisa da notícia já não faz mais parte do meu dia a dia, os Uhum, nossos textos são diferentes, enfim. É, mas é uma coisa muito específica, assim, né? Porque, primeiro, para você trabalhar com um jornal de literatura, obviamente você precisa ser um grande leitor. Você precisa entender de literatura, você precisa entender do mercado editorial, você precisa entender, conhecer os escritores. Você tem que ser um bom leitor. Não tem como, você não tem como trabalhar com literatura, com jornal de literatura sem ser um. Claro que você pode aprender, você se tiver vontade, você pode, né, ir descobrindo e tal, porque uma boa entrevista requer basicamente inteligência, né? Assim, você precisa ser uma pessoa que tenha, né, capacidade para fazer, por exemplo, entrevistar um grande escritor e tal. Claro, quanto mais você conhece sobre o assunto, melhor fica essa entrevista, né? Agora, assim, em relação ao Paraná, o Paraná tem uma tradição nisso, né? Você pegar lá, por exemplo, a revista Joaquim, que foi editada pelo Dalton, né? Vamos dar três grandes momentos. A gente teve a revista Joaquim, né, editado pelo Dalton, depois nós tivemos o jornal Nicolau, que foi editado pelo Wilson Bueno, que era do governo do estado, que era um jornal que tinha uma importância nacional imensa. Depois chega no Rascunho, e a partir do Rascunho tem outras publicações. Teve o Cândido na Biblioteca Pública, inclusive quando eu fui diretor da biblioteca, a gente criou o Cândido, que se mantém até hoje como só digital, mas na minha época era impresso e tal. Tem aqui no Paraná o Relevo, que é um outro jornal menor, enfim, mas que tem uma outra linha editorial, mas também que é de literatura. É, isso é uma coisa que não tem explicação. Assim, por que o Paraná tem essa tradição? Paraná e Pernambuco tem um pouco isso. Minas também tem um pouco essa tradição e tal, né? Graças ao suplemento de Minas, que foi fundado pelo Murilo Rubião e tal. O Paraná não tem muita não tem uma explicação lógica, por quê, até porque nós não temos um mercado editorial, nós não temos grandes editoras, nós não temos, uhum. sabe, não temos nós não somos mais, não somos privilegiados em relação a outros estados em número de leitores, não existe, né, não tem uma, assim, nunca se chegou a uma explicação. Talvez uma coisa inspire a outra, sabe? Ah, teve, Joaquim, então tem, daí tem. Segue-se, eu acho que aí a explicação maior é pela tradição, né? Então criou-se no Paraná uma tradição de veículos literários. E hoje quem mantém essa tradição é o Rascunho, junto com outros jornais aí, outras publicações, né? Agora, para você trabalhar especificamente nesse ramo do jornalismo, que é um segmento do jornalismo assim muito específico, né? Porque não é só o jornalismo cultural. Por exemplo, você vai falar assim, eu vou trabalhar com jornalismo cultural. O jornalismo cultural é uma coisa muito ampla, né? Que pode ser tudo, desde o show de pagode até a grande exposição, sei lá, do Salvador Dalí que vem para o Brasil. Então pode ser assim, o arco do jornalismo cultural ele é muito grande, né? Então você pode falar, eu quero trabalhar com jornalismo cultural e tal, quero ser um jornalista. E um jornalista específico para a literatura é diferente, né? É diferente porque assim, porque é um foco, né? Nos livros e nos autores. E aí você vai ter que ser super especializado nisso. Assim, claro, para você ser um profissional que tem uma. Eu, para editar o rascunho, eu conheço, claro, eu estou nisso a minha vida toda, né? Então eu lembro quando eu estudava jornalismo na PUC, inclusive quando eu fiz jornalismo na PUC, né? Isso lá nos anos 90, acho que você não, obviamente não era nem nascido ainda. Não. É, eu vivia lendo literatura. Então eu passei a maior parte do curso de jornalismo lendo literatura, lendo ficção, lendo romance, lendo conto, lendo poesia e tal, e lia pouca coisa sobre o jornalismo, né? Até porque eu não tinha muito essa ambição de ser um grande jornalista de texto e tal. Eu tinha sempre gostei muito de trabalhar com literatura. Desde a época da faculdade eu já pensava nisso. Então a questão do jornalismo literário é isso, é uma coisa muito específica, e você realmente precisa se especializar. Você precisa, talvez seja um ramo do jornalismo que você realmente precisa estudar um pouco mais, assim, você precisa, né, conhecer, claro, para tudo, né, mas você vai trabalhar em política também, você vai trabalhar em, sei lá, em todas, que são áreas mais genéricas, né, então, assim, você mais ouve as fontes, assim, no jornalismo literário, você não tem muita fonte que você vai ouvir para fazer. Claro, você pode fazer matéria sobre o mercado editorial, você pode fazer matéria sobre as tendências da literatura brasileira, mas se você vai trabalhar com a crítica literária, com a resenha, você tem que realmente ser um grande leitor e conhecer, e, enfim, se interessar por isso e tal.
Mas não é uma coisa, não estou dizendo isso dizendo que o jornalismo voltado para a literatura seja uma coisa maior ou melhor. Não, só é diferente, eu acho. Só é assim como é diferente, sei lá, um jornalismo sobre TI, sobre tecnologia. Você tem que conhecer aquilo, né? Você vai escrever sobre tecnologia, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem que conhecer aquele mercado, aquele mundo, aquela coisa, né? Eu, por exemplo, não teria capacidade nenhuma de fazer um veículo, por exemplo, voltado para a tecnologia. Eu teria que estudar muito e aprender muita coisa que eu acho que seria um esforço sobre-humano. Tá bom, então. Aí, mas aí você tem, eita, acreditando na questão ali da inteligência artificial, que aí a gente aí tem Uhum. o tem essa discussão, né, de que em toda profissão, mas no jornalismo a gente, como é uma coisa muito específica, igual você mesmo falou, né, a questão da segmentação literária, como Uhum. você acredita que isso, com a força, né, dessas novas tecnologias capazes de ge- gerir esse tipo de informação mais rápido, eles podem ainda conseguir ter esse papel importante, principalmente aqui no Paraná e no Brasil, e não deixar que isso seja, né, ofuscado pela tecnologia. Ah, Lucas, essa é uma discussão que é muito incipiente ainda, assim, né? É muito no início. A gente não sabe muito bem como lidar com isso, né? A coisa da Uhum. inteligência artificial todo dia muda, tem novidade, é um negócio muito rápido, assim. Agora, eu acho que a gente não consegue ter hoje, nesse momento, uma noção muito clara de para onde está indo tudo isso, né? A gente lê, eu leio todo dia notícia, leio matéria, todo dia. Isso me interessa, esse assunto realmente me interessa, inteligência artificial. Mas eu não me preocupo, quer dizer, me preocupo com algumas coisas, assim, mas não me preocupo tanto no meu ramo, assim, com o jornalismo, com a literatura. A gente usa até a inteligência artificial no rascunho para algumas coisas, né? Por exemplo, eu edito um texto, né? Eu edito um texto, uma resenha. Aí no final, quando eu edito tudo aquilo, quando eu estou com tempo, assim, eu peço para a inteligência artificial, que eu tenho várias, inclusive pagas e tal, que eu trabalho, para fazer uma revisão do texto, porque às vezes passou alguma coisa que eu não vi, que eu errei, né? Passou um erro, passou uma coisa. Isso eu acho inválido, eu acho que é uma coisa que trabalha quase como um revisor, rouba o trabalho de um revisor, que não existe mais revisores, né? Obviamente. Eu Uhum. trabalhava na época do jornalismo, que você mandava a folha impressa para um revisor, devolvia toda anotada com caneta, você fazia as emendas, e aí às vezes você errava a emenda do revisor, inclusive você Isso. emendava de maneira errada e o erro ficava pior. Mas enfim, isso é uma coisa Sim. meio pré-histórico, né? Então, assim, uma inteligência artificial te ajuda muito na hora de revisar um texto. Às vezes, para organizar uma notícia, um release que vem mal escrito, por exemplo, a gente vai publicar uma notícia no site que é um release, sei lá, só para te dar um exemplo prosaico. Assim. Prêmio Sesc de Literatura anuncia os vencedores. Isso é uma notícia importante. Quem são os vencedores, quais são os livros e tal. Chega aqui no meu e-mail um release lá gigantesco, todo. Aí você não está com tempo, você tem ali numa inteligência artificial, fala um prompt enfim, organize esse release e transforme numa notícia para publicar no site. Isso é ruim para o jornal? Não, porque, claro, eu teria que ficar, sentar, olhar, arrumar aquele release. Para mim, muda a essência do rascunho, fazer isso não muda nada. Por quê? Porque não é um texto crítico, não é uma resenha, não é nada. É só uma notícia que você vai colocar uma nota ali no jornal e vai divulgar isso, enfim. E vai ficar tão um texto normal, não vai ter. Isso não fere a ética, não fere nada. Então, para algumas coisas, eu acho que a inteligência artificial, na verdade, é uma grande aliada. A questão é que ficam demonizando, né, tudo, né? Porque a inteligência artificial vai acabar com o jornalismo. Eu acho que vai acabar com algumas coisas no jornalismo, mas assim, como algumas coisas acabaram durante a vida, né? Quer dizer, se Sim. fosse para não acabar, a gente estava usando o telex até hoje, máquina de escrever, né? Então, o computador substituiu a máquina de escrever, sei lá, eu estaria usando fax, que eu nem sei se você sabe o que é o fax, mas enfim, eu sou da época Sim. no jornalismo que tinha o fax, né? Hoje em dia você aperta um botão, sabe? Então, assim, essas coisas, essa evolução, ela é. A gente não pode fugir delas, a gente não pode ficar refém delas também, né? Mas, assim, eu acho que tem que usar, no caso específico da inteligência artificial, a nosso favor. E como isso pode fazer? Pode facilitar muitos processos, pode agilizar muitas coisas no dia a dia. No meu dia a dia, que eu sou super atarefado, assim, com muitas demandas, ajuda muito assim, para agilizar alguns processos que são prosaicos, assim, são processos que, né, quase mecânicos, né? Não é aquilo Uhum. que vou usar agora a minha inteligência, vou escrever um texto com inteligência. Não, isso não, né? Apesar que tem muita gente que está fazendo. Inclusive agora eu estava aqui
conversando com meu filho, com os amigos dele aqui sobre cinema, acabou de sair um filme iraniano, né, que estreou no Festival de Tribeca, que foi 100% feito com inteligência artificial. Claro, todo mundo Entendi. sabe, é um filme feito 100% com inteligência artificial. A gente pode, talvez no Rascunho, por exemplo, fazer sei lá, um conteúdo só com inteligência artificial e colocar lá, esse conteúdo é gerado. Eu acho que não faz sentido assim para nós agora, nesse momento. Pode ser que em algum momento talvez faça, sabe? Então a gente não consegue, eu não estou demonizando, mas também não fico, Sim, e eu aham. não fico nem com medo e também não fico com aquela coisa de glamourizar, como se vai salvar, não. Porque eu lido com inteligência artificial o dia todo, né? Com Sim. várias delas. Assim, com texto, fico olhando, tal, cometem muitos erros, não tem informação correta, é uma coisa que, assim, sabe, não é tão inteligente essa inteligência artificial ainda, sabe? Então, mas é isso, eu acho que você tem que encarar isso naturalmente. Uhum. Está aqui, faz parte da nossa vida e vamos, né? E vamos utilizar isso para o bem do jornalismo, para o bem da literatura. Agora, claro que vai ter sempre nesse meio aí, como a gente já viu em muitos casos, você deve saber, a gente fazendo trabalho de conclusão de curso, tese, dissertação, aí não, né? Aí, quer dizer, é uma coisa, já é uma maluquice, aí já é uma coisa antiética, assim, né? Porque, principalmente na literatura, o humano sobrepõe o tempo todo, né? Então, claro, tem texto, tem livro publicado, escrito por inteligência artificial? Tem capa feito com. Tem tudo, né? Mas, assim, não é um assunto que eu acompanho, mas não é um assunto que eu realmente preocupo e tal, enfim. Tá certo, então.